No www.radiocidadania.com.br. Oi, amigos do Face, amigas. Estamos aqui no estúdio da Cidadania, viu? Já nos preparando aí para apresentar os 60 minutos. Resumo das notícias principais do dia. Aquelas notícias que são as mais importantes. Estaremos destacando aqui tanto em nível local como em nível nacional e também em nível internacional. Vários assuntos e um deles certamente foi a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que estaremos comentando aqui no nosso 60 minutos. Vamos também falar um pouquinho que o trabalho legislativo na Câmara Municipal está sendo reiniciado praticamente, efetivamente, a partir dessa semana. A primeira sessão será já na segunda-feira, né? Estaremos lá. E entre outros assuntos que nós estaremos abordando aqui no 60 minutos. Tem uma história hoje, sempre trazendo um assunto da história brasileira recente e também internacional recente. Sempre a gente procura dar informação com conteúdo e com muitas coisas interessantes. Tá ok? Vamos lá, começando os 60 minutos. Com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 7 minutos, muito boa tarde. Ernesto Albuquerque e Oswaldo Tonelli para apresentar aqui os 60 minutos, jornalismo da cidadania, 14 anos no ar, pelo 104.9 do seu rádio, pelo www.radiocidadania.com.br, do blog da Cidadania FM, com mais de 1.200 postagens. Também temos aí ao vivo no Facebook, estaremos gravando para colocar no YouTube mais até o final da tarde, e também você pode ouvir no seu celular através de aplicativos gratuitos como Radiosnet e TuneIn, em qualquer parte que você esteja. A Cidadania FM, rádio comunitária com grande alcance aí através da internet. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Quem faz aniversário hoje, 2 de fevereiro, estaremos destacando tanto os amigos do Face quanto os amigos aqui da Rádio Cidadania FM. Ex-primeira-dama Marisa Letícia tem morte cerebral. E a família do ex-presidente Lula já disse que vai doar os órgãos da sua esposa. Estaremos também falando de notícias internacionais, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Também os somenos fazendo protestos lá com relação ao novo governo da Romênia. Aqui no Brasil nós teremos, além do falecimento aí da ex-primeira-dama Marisa Letícia, estaremos falando do sorteio ou da escolha do ministro Fachin para o relatório da Lava Jato. Mais de 800 casos no Brasil suspeitos de febre amarela. Realmente uma preocupação sanitária muito grande. História hoje falando da morte e da vida de Chico Science, sempre trazendo aí um assunto interessante. A inflação também será comentada aqui em nossos 60 minutos. E também o IBGE, nós vamos analisar na coluna de economia com Eduardo Mancas, como está o desemprego no Brasil. Ele vai traduzir para a gente os números do IBGE. Essas e outras notícias estarão desfilando aqui nos 60 minutos da Cidadania FM. Eu chamo os apoiadores culturais e voltamos já já. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos.
13 horas e 11 minutos, também conosco, NT Chaveiro, Avenida Paranapanema 267, bairro do Brás, telefone 24 horas 99761-1501. E o fixo é o 3732-1779, atendimento 24 horas. Também conosco a UDI, ressonância magnética, 2 equipamentos moderníssimos aí, mais modernos da região, para atendimento particular e de convênios. Fica lá no quarteirão da Santa Casa, na rua Mato Grosso, número 800. Funciona de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. 3732-3264. Pessoal lá competente, hein? Podem procurar quando precisar de ressonância magnética. 13 horas e 11 minutos. Vamos às notícias aqui da cidade e vamos também mandar um abraço aí para todos os amigos que aniversariam. E daqui a pouquinho estaremos fazendo a previsão do tempo para a estância turística de Avaré. Mandando um abraço para quem aniversaria hoje, nós temos o Ari da Paineira, que já não mora na Paineira, né? O Ari está morando lá no Ceará, né, Teodonelli? Uma cidade lá que eu não guardei o nome, Ari Valderice, que está sempre acompanhando pela internet os nossos programas da cidadania. O Eduardo da 2000 Iluminação também aniversaria hoje, a Priscila Alves Marinho Pereira, aniversariante de hoje, Aparecida de Fátima Pancione e Cláudio Vieira, que é aniversário de casamento. Parabéns aí aos amigos que estão aniversariando. Eu vou dar uma olhadinha também no pessoal do Face, para ver quem faz aniversário. O Nelson Vanzo aniversaria hoje, a Luciana Mantovani, a Gabriela Vilela Freitas, Isabel Cristina Haddad Ferreira, também a Vera Castro de Medeiros, a Rosa Martins, o Point do Bem-Estar, aí também faz aniversário hoje, e José Rodrigo, também aniversariante de hoje. Parabéns a todos esses amigos e amigas que estão acompanhando o nosso programa e toda a programação da Cidadania FM. Abrindo aqui a nossa página, já agradecendo os amigos que estão sempre habitualmente nos acompanhando e novos amigos que estão chegando, como Danilo Santos, a Marisa Dickler também, né, está aí já nos acompanhando. Quem mais que eu vejo aqui? O Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista todos os dias, né, Mauro? Alessandro Oliveira também, o Netão Vieira e o Danilo Santos. Já tem 3 novos aí amigos, a gente agradece. E se quiserem compartilhar nas suas páginas, o Hélio Pereira também entrou e a gente vai agradecendo a participação de todo mundo. O Mauro Gonçalves, como sempre, manda aí um abraço para todos nós e diz que hoje é dia do agente fiscal e dia mundial das áreas úmidas. Olha só que dia hoje, hein? Dia mundial das áreas úmidas. Interessante, hein? 21 anos hoje da morte do grande ator dançarino e cantor Gene Kelly. Que grande artista, hein? Nascido em 1912. Obrigado pelas dicas ao nosso amigo aí virtual, né? O Mauro Gonçalves Pérez, que está lá em São Paulo e sempre mandando dicas pra gente. Nós postamos agora há pouco. Lembra da Casa Verde, ô Titonelli? Tá aqui, ó. Tá na internet a Casa Verde. Eu coloquei mais uma vez a foto desse prédio imponente, que hoje ali é a loja 100, né? É a loja 100, que judiação, né? Foi por água abaixo, né? Outro assunto que nós colocamos, você lembra, o Titonelli deve lembrar com certeza, quando houve uma força-tarefa da Lava Jato, aliás, na verdade foi da Operação Zelotes, e a polícia foi lá no Einstein e levou coercitivamente o ex-ministro Manteiga, Guido Manteiga, justamente numa situação de fragilidade que a família estava, a mulher dele tratando de câncer, a polícia foi lá, levou, fizeram aquele carnaval, a Globo News transmitiu ao vivo, aquela coisa toda, né? E agora, o que aconteceu? A Polícia Federal disse que não tem culpa nenhuma, Titonelli. Como é que faz, rapaz? Manteiga foi detido no hospital em que acompanhava a mulher naquela época. As manchetes dos jornais o condenaram. Agora a Polícia Federal diz que ele é inocente. E os jornais escondem esse fato. Olha que absurdo. Onde é que país que nós vivemos, Titonelli? Realmente é triste, né, a gente noticiar isso, mostrar que hoje, pessoal, quando interessa, falam lagartos e cobras, cobras e lagartos da pessoa,
E na hora que a pessoa prova que ela não tinha nada a ver com aquilo que estavam denunciando, fazem um carnaval, vai a polícia, com todo mundo super armado, a Globo News, a Globo, a Veja, a Folha, o Estadão vão lá, fazem todo aquele escândalo e depois, inocente, nem indiciado foi. Tá aí, a gente faz esse registro a respeito desse fato que aconteceu com o ministro Guido Mantega, que foi inclusive ofendido em restaurante lá em São Paulo, né? É absurdo. E que tempos que nós vivemos, né? É triste. Daqui a pouquinho eu vou falar de um outro assunto que mostra bem os tristes tempos que nós vivemos. O ódio implantado na sociedade brasileira, e eu até digo na sociedade mundial, mas especificamente a partir de 2014, após as eleições que Aécio foi derrotado e a Dilma ganhou, o ódio foi implantado na nossa sociedade. Isso é muito triste. Nós postamos também um vídeo bem interessante que está no blog da Cidadania FM, um dos vídeos que o Cláudio resgatou, que é exatamente o vídeo que mostra as festividades do primeiro centenário de Avaré em 1961, muito legal, esse é bem nítido, né? E estava aqui em Avaré presente o então governador Carvalho Pinto, lembra dele, ô Tonello? Você que é do meu tempo? Tá aí, o Carvalho Pinto estava aqui comemorando junto com os políticos da época, e nesse filme está bem interessante a gente olhar essas imagens aí. São 13 horas e 17 minutos. Vamos a mais informações aqui na Cidadania. Eu vou mostrar primeiro esse Nacional Informa, é o primeiro bloco de notícia, e nesse bloco de notícia a repórter fala direto lá do Sírio-Libanês, no momento que era anunciada a morte cerebral da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Vamos lá. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Ex-primeira-dama Marisa Letícia tem morte cerebral. Deputados escolhem hoje o presidente da casa. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ex-primeira-dama Marisa Letícia tem morte cerebral confirmada e família autoriza a doação de órgãos. Vamos a São Paulo, onde a repórter Kátia Rodrigues traz detalhes dessa informação. O Hospital Sírio-Libanês, aqui na região da Avenida Paulista, informou a morte cerebral da ex-primeira-dama Marisa Letícia, de 66 anos. Ela estava internada desde terça-feira da semana passada na unidade de terapia intensiva quando teve uma hemorragia cerebral causada pela ruptura de um aneurisma. De acordo com o boletim médico, foi realizado um exame chamado Doppler transcraniano, que identificou a ausência de fluxo cerebral. Diante do resultado, a família autorizou que fossem iniciados os procedimentos para doação de órgãos. Por meio de uma rede social, o ex-presidente Lula informou que a família agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas esses últimos 10 dias pela recuperação de Dona Marisa Letícia. Ainda não há informações sobre o velório e enterro. De São Paulo, Kátia Rodrigues. Deputados elegem hoje o presidente da Câmara para os próximos 2 anos. Vamos ao Congresso Nacional. A repórter Priscila Mazenotti tem os detalhes. Os deputados fizeram uma pausa na sessão para a escolha da mesa diretora da Câmara e fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que teve morte cerebral nesta madrugada. Pouco antes desse minuto de silêncio, a Câmara chegou a barrar aí 6 candidaturas a cargos da mesa diretora. O entendimento foi o de que houve descumprimento de acordo, de que candidaturas avulsas só poderiam vir de partidos que, pela proporcionalidade, tinham direito à vaga e não ao bloco parlamentar. Entre essas candidaturas indeferidas estava de Silvio Costa, do PTB, que iria concorrer à primeira vice-presidência da Casa. Ele protestou da tribuna da Câmara, bateu boca com o primeiro secretário Sérgio Mansur, mas teve mantido o indeferimento. De Brasília, Priscila Mazenotti. Edição Paulo de Castro, apresentação Gilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Rafael Tomás. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque.
13 horas e 21 minutos, estou observando aqui a matéria do site UOL, falando exatamente da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela teve morte cerebral nesta quinta-feira em razão de complicações causadas por um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico. Lula e sua família autorizaram o procedimento à doação de órgãos após constatação de ausência de fluxo cerebral, a chamada morte cerebral. Em post no Face, o ex-presidente agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade. Marisa estava internada em estado grave no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 24 de janeiro. Ela chegou a apresentar uma ligeira melhora na terça-feira, dia 31, e a sedação começou a ser reduzida. Como ela não reagiu bem, voltou a ser sedada. No dia anterior, os médicos haviam informado que, em boletim médico, que a ex-primeira-dama tinha tido uma trombose venosa profunda detectada nos membros inferiores. A equipe utilizou um filtro de veia cava para impedir que os coágulos deslocassem para outras regiões do corpo. Enfim, são aí... agora existem várias manifestações, as pessoas realmente falando, cada um dando a sua opinião, mas eu queria apenas... já vi até, quando eu abri o Facebook agora há pouco, eu vi uma pessoa conhecida, até que já trabalhou em rádio, viu, Tutanelli? Fazendo aquelas opiniões absurdas, né? Ah, foi ela, pena que não foi o Lula, coisa desse tipo. E algumas outras pessoas, algumas não, mas algumas outras pessoas fazendo comentários extremamente impertinentes, inconvenientes, onde falta solidariedade humana. Eu acho absurdo isso, né? Se a pessoa, por exemplo, tem divergência política, não comunga com um determinado político, não gosta de determinado político, nessa hora acho que é melhor se calar, se ficar na sua, não escrever nada. Eu, por exemplo, se houver, por exemplo, alguém aí que eu não admiro na política, vier a falecer de uma maneira como aconteceu com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, eu simplesmente não vou comentar nada. Você acha que eu vou desejar a morte a alguém, como alguns desejaram, enquanto Marisa Letícia ainda tinha alguma chama de vida? Algumas pessoas escreveram coisas as mais absurdas possíveis na rede social. A rede social não pode tudo. Quer dizer, nós já temos exemplos aí de pessoas que foram condenadas pelo que escreve em rede social. Eu acho que tem que ter o mínimo de solidariedade, o mínimo de urbanidade, o mínimo de cidadania, quando, frente a uma situação como essa, de uma tristeza familiar profunda, e se fosse a mãe da gente, e se fosse a esposa da gente, né? Se fosse uma filha da gente, se fosse a filha de um outro político, por exemplo, que tivesse acontecido, será que escreveriam a mesma coisa? Então eu acho que as pessoas têm que ter moderação, têm que ter consciência, e não pode, porque o Facebook é fácil escrever o que bem entende, escrever coisas absurdas como algumas pessoas estão escrevendo. Algumas não, a maior parte não. A maior parte entende a dor de uma família, seja ela quem for, quando tem um falecimento dessa maneira, e não escreve as coisas absurdas que a gente às vezes lê. Eu até evito de responder, porque se a gente for responder, vai escrever também coisas que às vezes não é adequada, essas coisas não são adequadas para determinados momentos. Então, a gente apenas coloca esse repúdio, dizer que as pessoas têm que ter mais consciência, tem que ter mais civilidade, tem que ter mais urbanidade, tem que ter mais solidariedade e ter menos ódio estampado nos olhos, estampado na caneta, estampado na tecla do computador, né? Eu acho que somos todos brasileiros, somos todos irmãos, e é um absurdo, às vezes, as pessoas escreverem o que escrevem. São 13 horas e 25 minutos. Obrigado a quem mais? O Vinícius Falsarelli, que acessou nossa página. O Sebastião Cruz, um abração aí. Coordenador lá, chefão lá do Instituto Federal de São Paulo, um abraço para o Sebastião, e também Alessandro Oliveira, Netão Vieira, são os amigos que acessaram a nossa página até agora, além da Marisa, além do Mauro Gonçalves, além da Márcia Teixeira Pancioni, assim por diante. Um abraço a todos aí. Vamos a duas matérias internacionais, Titonelli. Vamos falar uma, que os romenos estão muito bravos lá, fazendo protesto, indo para as ruas também na Romênia, e já na Inglaterra, na Grã-Bretanha, tem a questão da saída, que foi votada majoritariamente pela população, da União Europeia, e eles estão já
na verdade, se adequando a esta nova situação. O Superior da Magistratura da Romênia entrou com um recurso junto à Corte Constitucional contra o decreto do novo governo social-democrata do primeiro-ministro Sorin Grindeanu. A decisão gerou uma onda de protestos. Só em Bucareste, 150 mil pessoas manifestaram diante da sede do governo. Depois das 22 horas, foram registrados alguns incidentes com 300 hooligans que jogaram pedras nos policiais e reagiram com gás lacrimogêneo. 2 agentes e 2 manifestantes ficaram levemente feridos. Em outras 55 cidades, entre 130 e 150 mil pessoas foram às ruas. O decreto denunciado pelos manifestantes foi aprovado na terça-feira à noite pelo governo. Caso ele entre em vigor, como previsto, dentro de 10 dias, ele descriminaliza a corrupção e o abuso de poder com consequências financeiras inferiores a 44 mil euros, cerca de 148 mil reais. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. O governo britânico inicia processo para pedir a saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra Theresa May publica nesta quinta-feira o documento chamado de Livro Branco sobre o Brexit. O texto formula por escrito pela primeira vez os objetivos do país nas negociações para a saída do bloco. O processo foi iniciado após a aprovação pelo Parlamento Britânico na noite de ontem do projeto de lei que autoriza o governo a lançar o Brexit. O texto foi validado pelos deputados com 498 votos a favor e 114 contra, apesar da maioria dos parlamentares se opor ao afastamento do país do bloco. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 28 minutos. Obrigado aí ao Sebastião Cruz, que está passando alguma informação para nós. Vamos ver se a gente consegue ler aqui na... Interessante, parece... Saiu o número, aparece no celular, mas não me aparece aqui na tela do meu computador. Saiu o número de inscritos dos cursos superiores do Instituto Federal, né? O número de inscritos, 491 em letras, e tem mais ainda. Depois eu vou ver se eu consigo acessar ali o texto completo que o Sebastião passou para a gente, né? Há um certo delay entre aparecer no computador, né, e o que aparece ali no nosso celular. Daqui a pouquinho a gente complementa essa informação importante que o Sebastião passou aqui para a gente. Vamos dar uma olhadinha nas notícias aqui da cidade. Estou observando no Jornal do Uruguaiê, ele cita aí um amigo dele, amigo nosso também, o Aristeu Rodrigues Isaías, que ele fez aniversário esses dias, né, o Titonelli, faria aniversário se ele estivesse, e faz aí o Uruguaiê uma homenagem ao amigo, que também era nosso amigo e frequentador habitual e ouvinte aqui da Rádio Cidadania, o famoso Aristeu. O Maré Shopping realiza feira de doação de animais nesse próximo sábado. Buracos de Avaré ainda não viram a cor do asfalto, está dizendo o Uruguaiê, verdade. Joselino está internado novamente na Santa Casa. Interessante essa internação, certamente deve ter havido alguma complicação, porque está vencendo dia 4 agora a prisão domiciliar. Seria uma recaída médica, ou Titonelli, ou jurídica, né? Não sei. Vamos aguardar, provavelmente ninguém iria internar à toa, né? Eu acho que não, né? Malote com 7 mil é roubado de supermercado, né? E uma homenagem ao Dr. Luiz Antônio Faconte de Noronha, por 50 anos dedicados à medicina, ele que teve uma morte trágica recentemente, e certamente tem aí as merecidas homenagens. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de prestar justa homenagem ao Dr.
Luiz Antônio Faconte de Noronha, que há mais de 50 anos dedicava sua vida profissional a salvar vidas. A placa foi encaminhada à família de Dr. Luiz Noronha, que tinha uma tradição de atendimento aqui na nossa cidade, né? Enfim, a gente também tem a saudade, tem a tristeza de ter tido uma morte tão triste e trágica. Vereador Barreto acompanhando a situação dos pacientes do postão, e aqui está dizendo também que o secretário Roslindo determina agendamento de consulta lá no postão. Depois de ter anunciado publicamente que eu disse que saúde não funcionava em Avaré, o secretário de Saúde, Roslindo Machado, pode ter deparado com um grande problema depois da imensa fila no postão da Rua Acre, onde mais de 100 pessoas enfrentaram fila na manhã de ontem, dia 1º de fevereiro, apenas para agendar uma consulta médica, para serem atendidos em dia ainda a ser marcado. Ao ignorar o serviço de saúde, com afirmações de que esse sistema nunca funcionou, o secretário não observou que, além de formar uma grande fila de pessoas que levantaram às 5 horas da manhã para chegar mais cedo ao postão da Rua Acre, também passaram a ser atendidas das 8 da manhã até as 4 da tarde. Ao voltar nesse estilo, o secretário de Saúde, Roslindo Machado, passou a ser criticado pelas pessoas que agora enfrentam a fila, alguns perdendo até mesmo o dia de serviço. A reportagem do Jornal do Goiê perguntou a algumas senhoras na fila, as quais responderam que existia sim o Disque Saúde e que funcionava bem, porque recebiam o número do protocolo por telefone e na data marcada só chegavam ao postão e já eram atendidas. Está aí, uma mudança que pode, de repente, o tiro sair pela culatra. Não sei se é a melhor alternativa, acho que tem que aprimorar o Disque Saúde, isso sim, né? E não dizer que não funciona, ou fazer um sistema misto de marcação, naturalmente com o devido estudo e os devidos cuidados. São 13 horas e 34 minutos, vamos a mais um bloco de informação, direto de Brasília, com EBC, Empresa Brasil de Comunicação, mais um bloco Nacional Informa. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. O Supremo deixa para hoje sorteio de novo relator da Lava Jato. O país registra mais de 800 casos suspeitos de febre amarela em janeiro. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O Supremo Tribunal Federal adiou para hoje a definição do novo relator dos processos da Operação Lava Jato. O sorteio eletrônico que definiria o substituto do ministro Teori Zavascki, antigo relator, não foi realizado por uma questão burocrática. O sorteio poderá ser feito somente após a efetivação do pedido do ministro Edson Fachin para ser transferido para a segunda turma, colegiado responsável pelos julgamentos dos processos da Lava Jato. O Ministério da Saúde registrou em janeiro 809 pacientes com suspeita de febre amarela, sendo 737 em Minas Gerais. Em 128 casos, o paciente morreu. Pela primeira vez, Tocantins está investigando um caso. Do total, 651 casos permanecem em investigação, 127 foram confirmados e 31 descartados. Das 128 mortes notificadas, 47 foram confirmadas, 78 ainda são investigadas e 3 foram descartadas. Rex Tillerson é o novo secretário de Estado do Estado americano. Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, tem as informações. O ex-CEO da ExxonMobil, Rex Tillerson, assume o Departamento de Estado americano. Ele tomou posse na noite de quarta-feira, após o Senado ter confirmado seu nome. Tillerson foi confirmado por maioria simples, com 56 votos contra, 43 com 4 democratas se unindo a todos os 52 republicanos que se pronunciaram a favor. Ele assume a diplomacia dos Estados Unidos em um momento de extrema tensão entre vários diplomatas americanos que manifestaram formalmente suas divergências com as políticas do presidente Donald Trump. A polêmica continua grande sobre o decreto que suspende por 120 dias o ingresso nos Estados Unidos de refugiados e por 90 dias de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que Trump suspenda o decreto. O Vaticano se diz preocupado com a decisão
anti-imigração de Trump e sobre a construção de um muro na fronteira com o México. E o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, John Kelly, diz que esse muro com o México deve estar pronto em 2 anos. Edição Paula de Castro, apresentação Marcia Dias, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h36, hoje é dia do amigo, hein, ô Titanelli, sabia? Dia do amigo, um abraço para todos os amigos aí da cidadania, amigos e amigas da cidadania. Falar nisso, o Cláudio Albuquerque entrou agora na nossa página, o Aguinaldo Pedroso também, um abraço para eles. E lembrando que quinta-feira que vem, falou no Cláudio, me lembrei disso, teremos aí a exibição do filme Cinema Paradiso, filmaço, hein? Esse filme vale a pena a gente assistir, eu já assisti várias vezes, vou assistir de novo, quinta-feira que vem, lá na Rua Ceará 1193, que é o cinema do Cláudio Albuquerque, gratuito, você vai lá, tem até uma pipoquinha, um refrigerantezinho, e você assiste uma bela película, faz tempo que eu não falava isso, hein? Bela película de filme, pois é, será quinta-feira que vem. Queria mandar um abraço para o Dr. Ronaldo Abdala, que está nos apoiando, o DI Ressonância Magnética, unidade diagnóstica de imagem. A ressonância magnética é um grande avanço aí, é um exame importante, né, para muitas situações. E fica na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 6 da tarde, 7 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. E também o NT Chaveiro, do nosso amigo Nelson, Avenida Paranapanema 267, atendimento 24 horas, é só ligar para o 99761-1501. Obrigado a CFM, a Varé 2 também, que é outra pessoa que está acompanhando aí. Até ele deu parabéns para o Sebastião, pelos números que o Sebastião postou, Sebastião do Instituto Federal, que eu vou detalhar aqui, consegui acessar agora. Ele está dizendo para nós, o diretor do Instituto Federal, que o número de inscritos dos cursos superiores do Instituto Federal foram os seguintes: 491 alunos em letras, 545 em agronegócio, 523 em biologia e 381 em engenharia de biosistemas, que é o curso novo lá do Instituto Federal. Essas inscrições são em nível nacional, pelo que me consta, né? Ou pelo menos estadual. E realmente grande o número de pessoas interessadas nos cursos do Instituto Federal de São Paulo, daqui de Avaré, né? Parabéns aí pelo belo trabalho ao professor Sebastião Cruz. Vamos com mais informações, dá uma olhadinha aqui no jornal. Antes disso, nós temos as notícias aqui da cidade, né, que estava até esquecendo aqui, não podemos esquecer, né? Advogados teriam solicitado prorrogação da prisão domiciliar de José Clear, nós já até comentamos. O homem rouba malote com R$7.000 de supermercado, e famílias e amigos comemoraram a colação de grau dos formandos da Freia. Aí, sempre é uma alegria quando a filharada se forma, né? Vamos dar uma olhadinha no Jornal Victoriano, que é o novo jornal da internet, sempre disponível. Aí é só botar o Victoriano lá na internet, no Google, que vocês chegam lá. Adiado para julho, pagamento de boletos vencidos em qualquer banco. Era para ser em março, agora mudaram para julho. Vem aí a terceira festa do sorvete, tá aí. Vai ser quando? Vamos dar uma olhadinha aqui. Dia 12, né? Dia 12 de abril, só confirmando aqui, a terceira festa do sorvete, segundo o jornal Victoriano. CCR SPVias repassou mais de 3,7 milhões de reais para Avaré em 2016, só de impostos. PM cumpre reintegração de posse em fazenda de Águas de Santa Bárbara. E Polícia Militar recupera presos foragidos do CPP de Bauru. São essas algumas informações que nós temos aí no
blog O Vitoriano, jornal O Vitoriano. Só para confirmar, a festa do sorvete será dia 12 de fevereiro, na Matriz São Pedro, das 13 às 15h30, 2 horas e meia de sorvete aí. Ingressos custam R$15 e quem adquirir vai tomar sorvete à vontade e ainda levar para casa uma caneca personalizada. Aí, parabéns aí. Maiores informações, né? 3732-4141 ou 996-5645-32. Vamos a mais informações direto de Brasília, mais um bloco nacional informando. O Superior da Magistratura da Romênia entrou com um recurso junto à Corte Constitucional contra o decreto do novo governo social-democrata do primeiro-ministro Sorin Grindeanu. A decisão gerou uma onda de protestos. Só em Bucareste, 150 mil pessoas manifestaram diante da sede do governo. Depois das 22 horas, foram registrados alguns incidentes com 300 hooligans que jogaram pedras nos policiais que reagiram com gás lacrimogêneo. 2 agentes e 2 manifestantes ficaram levemente feridos. Em outras 55 cidades, entre 130 e 150 mil pessoas foram às ruas. O decreto denunciado pelos manifestantes foi aprovado na terça-feira à noite pelo governo. Caso ele entre em vigor, como previsto, dentro de 10 dias, ele descriminaliza a corrupção e o abuso de poder com consequências financeiras inferiores a 44 mil euros, cerca de 148 mil reais. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Inflação do IPCS cresce em 5 das 7 capitais. Polícia Federal e Ministério Público fazem operação para cumprir mandados no Rio. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Polícia Federal e Ministério Público fazem operação para cumprir mandados na Operação Calicut. Do Rio de Janeiro, a repórter Carol Assunção tem os detalhes. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Mascate, que é um desdobramento da Operação Calicut, que investiga esquema de lavagem de dinheiro aqui no estado do Rio de Janeiro. A Operação Calicut é aquela que foi deflagrada no fim do ano passado, que resultou na prisão do ex-governador daqui do Rio, Sérgio Cabral. A operação de hoje, a Mascate, ela cumpre um mandado de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão expedidos pela vara da Polícia Federal, da Vara Federal Criminal daqui do Rio de Janeiro. A gente está aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro e a gente já viu alguns carros que já chegaram aqui com alguns documentos referentes a essa operação de hoje. Ela é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal. As investigações, de acordo com a PF, apontam para a lavagem de pelo menos 10 milhões de reais em diversas operações ao longo de 8 anos. A Polícia Federal ainda não divulgou o nome do operador financeiro que está com esse mandado de prisão, mas, de acordo com a PF, ele atuava repassando os valores supostamente ilícitos a concessionárias de veículos pertencentes ao mesmo grupo familiar. O dinheiro, ele retornava através de contratos fictícios firmados entre consultorias de fachadas e essas revendedoras de automóveis. Outra parte desses valores era entregue a um sócio que foi utilizado para a aquisição de 7 imóveis registrados em nome de uma empresa imobiliária pertencente ao mesmo empresário. Do Rio de Janeiro, Carol Assunção. A inflação medida pelo IPCS, Índice de Preços ao Consumidor Semanal, cresceu em 5 das 7 capitais pesquisadas. Os dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas mostram que Belo Horizonte apresentou a maior taxa do país e fechou a última semana de janeiro com variação de 0,69%. Além de Belo Horizonte, registraram alta de preços Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Brasília, embora a taxa tenha ficado abaixo da média das 7 capitais, a alta foi de 0,57%, ficou 0,15 ponto superior à taxa da semana anterior. E Salvador teve a menor inflação do país, com variação de 0,5%. Edição Paulo de Castro, apresentação Márcia Dias, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos.
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 47 minutos. Vamos dar um recadinho aqui que nós já temos uma audiência pública programada para terça-feira que vem, lá na Câmara Municipal. Será a primeira deste mandato que está se iniciando e será exatamente sobre a Lei Orçamentária Anual, exatamente, a LOA, né? Todo mundo está convidado, né? Representantes de classes e tudo mais, para aprovação e ratificação da Lei 2066, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2017, que é o orçamento do município. Será às 9 horas da manhã, lá na Câmara Municipal. Vai ser a primeira audiência, estaremos lá com certeza. Mandando um abraço para NT Chaveiro, lembrando que eles atendem 24 horas, pessoa de chave, ligue 997611501, Avenida Paranapanema 267, e a UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, no quarteirão ali da Santa Casa, 3732-3264, das 7 às 18 e de segunda a sexta-feira. Tem 2 aparelhos moderníssimos lá, um de campo fechado e outro de campo aberto. São 13 horas e 47 minutos e meio, e daqui a pouquinho mais informações direto de Brasília. Eu queria registrar que em Angola foi detectado e confirmado o primeiro caso de microcefalia causada pelo vírus Zika, que o pessoal aqui no Brasil pega um pouquinho de falar, agora está falando mais de febre amarela, né? Mas certamente as coisas continuam acontecendo. Então, o primeiro caso confirmado de microcefalia por Zika, vírus Zika, aconteceu no país africano, Angola. São 13h49, STF libera a candidatura de Maia à reeleição, PMDB continua comandando o Senado, né? O Eunício Oliveira foi eleito de maneira massacrante, até 61 votos favoráveis, né? Fizeram um acordo lá, aquela coisa toda, uma foto que mostra o vandalismo em protesto no Rio, manifestante atacando ônibus no centro do Rio, e o protesto contra o pacote de ajuste fiscal no reinício dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Esse protesto reuniu 2.000 pessoas, a maioria servidores públicos. Houve confronto com a PM, salários estão atrasados e o governo quer aumentar a contribuição previdenciária do funcionário. Está feíssima a coisa lá no Rio de Janeiro. Tem mais um recadinho aqui, mandando um abraço para a gente, o Alexandre Zévola, para mandar um alô para a dona Zilda Zévola, aqui no Jurumirim. Ô Alexandre, já estou mandando. Um abraço para a dona Zilda Zévola, que sempre liga de domingo, vai pedindo música, né, dona Zilda? Um abração. Ela lá no Jurumirim, que ela mora. Continue aí também acessando através do Face, através do rádio, sintonizando a nossa programação. Obrigado a todos. Homenagem a Teori Zavascki lá no Supremo também foi feito, né? Já falei que o ministro Fachin foi para a segunda turma e agora foi escolhido como relator da Lava Jato. Eu acho que foi uma escolha aceitável, né? Ele tem um perfil muito parecido com o de Teori Zavascki. O que a gente quer é que não esconda nada, que puna todo mundo que está realmente comprometido e que não partidarize esse tipo de ação, né? E tenho certeza que o ministro será isento e fará com que nomes aí aparecerão. E por falar nisso, temos mais informações aqui. Não está no jornal Estadão, não pensei que estivesse, deve estar no site UOL. Citado aí o Aécio Neves, foi citado numa delação premiada da Odebrecht, tá aqui, ó. O delator da Odebrecht diz que Aécio pediu ou negociou fraude em obra
A obra dele foi uma obra de 2 bilhões de reais, foi a exagerada, né, megalomaníaca obra da cidade administrativa lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando ele era governador. Aécio definiu conluio em licitação em Minas, disse delator da Odebrecht. O ex-presidente da Odebrecht, Benedito Júnior, afirmou em sua delação premiada, Lava Jato, que se reuniu com Aécio Neves para tratar de um esquema de fraude em licitação na obra da cidade administrativa para favorecer as grandes empreiteiras. A reunião, segundo o delator, ocorreu quando Aécio governava Minas Gerais. Benedito Júnior, conhecido como BJ, disse aos procuradores que após o acerto, Aécio orientou as construtoras a procurarem Oswaldo Borges da Costa Filho, o Oswaldinho. Vai lá, procura o Oswaldinho, viu, Tutonelli? E não é você não, né? De acordo com o depoimento, com o Oswaldinho, como ele é conhecido, foi definido o percentual de propina que seria repassado pelas empresas no esquema. Ainda de acordo com o delator, esses valores ficaram entre 2,5% e 3% sobre o total dos contratos. Em nota, Aécio, o que ele disse? Repudio esse tipo de coisa, né? Não tem nada a ver comigo. Essa cidade administrativa, sede do governo mineiro, custou 2,1 bilhões de valores da época. Foi inaugurada em 2010, o último ano de Aécio como governador, sendo a obra mais cara de Aécio no governo de Minas. Niemeyer não queria empresas pequenas na obra, porque considerava o projeto muito complexo e temia que empresas pequenas não conseguissem executá-lo. Com Oswaldinho, que foi presidente da Codemig, as empresas negociariam ainda de acordo com Benedito Júnior como seriam feitos os pagamentos. E agora, José, né? A luz apagou, a propina apareceu. Será que vão ter um tratamento? Ele que já foi várias vezes denunciado e nunca o senhor Sérgio Moro teve assim a preocupação de indiciar, apesar que ele tem foro privilegiado, cabe mais ao Supremo Tribunal Federal, né? Então a está negando essa coisa toda, mas aí está aí a delação de Benedito Barbosa da Silva Júnior, que foi presidente da construtora Odebrecht e é um dos 77 colaboradores do grupo. 13h53, o juiz manda soltar número 3 do PCC, Rogério De Simone. O GG do Mangues deverá deixar a penitenciária hoje. Ele responde a pelo menos 11 processos e tem julgamento marcado para o dia 20. E o juiz falou, solta o rapaz. E soltaram o rapaz. Tá? Estados Unidos emitem alerta contra Irã. E o metrô de São Paulo terá Wi-Fi grátis em 40 estações. E a GM dá mais 20 dias de férias coletivas. 9 mil tem seguro cortado por fraude. O Ministério do Trabalho bloqueou 53 milhões em seguro-desemprego de quase 9 mil trabalhadores de agosto a dezembro por causa de irregularidades. E para completar as informações, nós temos ainda a previsão do tempo, né, que eu não fiz no começo do programa, faço agora. Segundo o Jornal do Tempo, vamos só localizar aqui o Jornal do Tempo, a previsão aqui para a estância turística de Avaré. Vamos lá, 18 de mínima, 27 de máxima, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Vai chover 9 milímetros hoje, sendo que 3... Choveu hoje de manhã, Tonelli? Acho que a previsão aqui furou, hein? Não choveu os 3 milímetros de manhã e pode chover um pouco à tarde e um pouco à noite, segundo o Jornal do Tempo. São 13 horas, quase 14 horas, 13 horas e 56 minutos. Só dá uma olhadinha se tem mais alguém que acessou aqui a nossa página. O Augusto Alves da Rocha Filho. Agora é o nosso amigo Tinho, né? O Augustinho. É isso aí. Um abraço para o Tinho, que é o Augusto Alves da Rocha Filho, sempre acompanhando o nosso trabalho. O Netão Vieira também. Alessandro Oliveira, o Danilo Santos, o Augusto, que é o Tinho. CFM Avaré 2, o Sebastião Cruz do Distrito Federal, o Vinícius Fossarelli, o Aguinaldo Pedroso, lá da banca, né, do Santa Cruz, Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista lá de São Paulo, a Márcia Terceira Panchone, a Marisa Dickler e o Alexandre Zévola, mandando um abraço para a Zilda Zévola, que é a sua mamãe. Tá aí, ó, todo mundo
devidamente citado. Eu tenho duas matérias ainda. O IBGE deu os números do desemprego e o Eduardo Mancas, na coluna de economia, explica para a gente a leitura desses números. História hoje falando da trajetória de Chico Science, que já há algum tempo nos deixou. Boa tarde a todos, amanhã tem mais 60 Minutos Cidadania FM. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancas. Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadão. Desocupados. A população brasileira economicamente ativa, de um lado, e do outro lado, inativos. Inativo não é só aposentado, não. Aposentado é até economicamente ativo, que rende. Então, mas na população economicamente ativa tem os ocupados de um lado, desocupados do outro. Fora desse grupo tem os desanimados. É o IBGE que fala assim, tá? Mas então, o IBGE informou que fechamos o ano 2016 com 12 milhões e 300 mil desempregados. Taxa de desemprego, que na verdade é desempregado. O que para o IBGE é desocupado? Pessoas que não têm trabalho, mas estão dispostas a trabalhar e por isso tomam alguma providência efetiva. Caso contrário, são desanimados, não são contados. A taxa de desemprego terminou 2016 12%, São Paulo 16% e pouco, se for só de jovens, 24%, que é alto, tá? Então, o IBGE também comparou a taxa de desemprego no Brasil nos 3 últimos meses de 2016 com os 3 últimos meses de 2015. Resultado, no final de 2015, desemprego era 9%. 9%, subiu para 12%. Então, o número de desempregados era 9 milhões, passou para 12 milhões e 300. 3 milhões e 300 mil desempregados a mais comparando e tal. Nesse quarto trimestre, ou seja, você tem o verão, você tem contratação de trabalhadores temporários, você tem 13º, uma série de fatores que fazem o quarto trimestre ser um trimestre com componentes sazonais fortes que acabam atraindo trabalhadores temporários. A consequência disso foi aumento da população ocupada e um aumento também da expectativa de pessoas em conseguir trabalho. Com isso, houve um aumento expressivo também da desocupação. Consequentemente, você vai ter um aumento da população na força de trabalho. Então, você tem um aumento aí de 647 mil pessoas ocupadas, mas tem também um aumento de 320 mil pessoas na procura, ou seja, pessoas que estão desocupadas. Essa soma na força de trabalho, como ela aumentou a força de trabalho nos dois lados, tanto pela ocupação quanto pela desocupação, você tem uma taxa de desocupação estável. Estável é modo de dizer assim, porque subiu um pouquinho o número de desempregados. Desocupados fechou 2016, então agora vamos para ocupados. Nós temos a faixa de ocupados no Brasil, população economicamente ativa, começa a contar a partir de 14 anos de idade. Então tem 90 milhões e 300 mil trabalhadores aqui no Brasil. Agora o detalhe desses empregados. O setor público caiu o número, não está tendo muito concurso, né? Mas desses 90 milhões, no setor privado, apenas 34 milhões são pessoas ocupadas com carteira de trabalho assinada. Então olha aí a diferença que tem, gente. Tem gente que está empregado, o IBGE coloca isso, empregado, fica mais ou menos igual. Mas acontece o quê? O empregado, nem todo mundo é a mesma situação, não é mesmo o coordenador do IBGE? População ocupada que entrou pela janela da informalidade. Houve um crescimento expressivo de trabalhadores sem carteira, de trabalhadores por conta própria, que são grupamentos de atividade que vão absorver essas pessoas. Comércio, alojamento e serviço. Nós temos um país passando por um processo agora de verão, que vai movimentar o transporte, que vai movimentar o setor de alojamento, de alimentação e principalmente o comércio. Então, aí fechando a prosa, 2016, o Brasil perdeu 1.400.000 postos de trabalho, com carteira assinada, setor privado, tá? Número de empregados com carteira assinada também caiu 3,9%. Passou de 35,7% para 34,7%.
2,3 milhões. Em 2016, a queda no número de gente com carteira assinada. Por isso que tem um maior número também, então, de desempregados, que o IBGE insiste em chamar de desocupados. É coisa muito feia chamar quem está procurando emprego de desocupado, então ficamos assim, acompanhando a síntese. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. Há 20 anos morreu Francisco Assis França, o Chico Sainz, um dos principais criadores do movimento Mangue Beat, e era o líder da banda Nação Zumbi. A carreira foi interrompida precocemente antes de completar 30 anos. Chico Sainz nasceu em Olinda, a pouco mais de 8 quilômetros de Recife, capital de Pernambuco. Na adolescência, catava caranguejos no mangue para vender na feira. Era fã de James Brown e outros artistas do soul music norte-americano. Aos 18 anos, fez parte de uma das principais turmas de dança de rua de Recife. 3 anos mais tarde, formou o primeiro grupo, que durou pouco tempo. No começo dos anos 1990, Chico Sainz passou a se dedicar exclusivamente a atividades artísticas e culturais. Como um dos principais nomes do Mangue Beat, movimento que misturou elementos da cultura regional pernambucana, Chico Sainz combinou ritmos nordestinos com influências do hip hop, soul e funk. Como cientista dos ritmos, executou uma complexa operação estética na formatação do maracatu, com os tambores soando aos ritmos robóticos do Kraftwerk, numa alquimia que vai além da cadência. Considerado um craque também nas melodias. O Brasil estava há muito tempo sem ver um movimento musical alcançar projeção como a do Mangue Beat, criado em Pernambuco. Os 2 álbuns, Da Lama ao Caos, de 1994, e Afrociberdelia, estão entre os melhores discos da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone. Mas um acidente de carro interrompeu a vida de Chico Sainz. Talvez o músico mais criativo de Pernambuco depois de Luiz Gonzaga. Ele seguia de Recife, onde iria se apresentar pela primeira vez num trio elétrico na praia de Boa Viagem. O carro que ele dirigia chocou-se contra um poste na divisa entre Olinda e Recife. A perícia constatou que a fivela metálica de segurança do cinto rompeu no impacto. Chico Sainz morreu pouco antes de completar 30 anos. História hoje, edição Patrícia Leite. Apresentação Gilson Santa Fé. Sonoplastia Gabriel Pinheiro. Um abraço a todos os amigos, amigas do Face. Estamos encerrando a nossa transmissão ao vivo. Amanhã tem mais, hein, pessoal? Conto com vocês. Abraços.